Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Para você que está assistindo a este canal pela primeira vez, eu queria me apresentar. Meu nome é Renato Koprowski, sou advogado e trabalho aqui em Portugal com processos relacionados à imigração. E quando nós falamos em imigração, são todos os processos, desde um visto e, além do visto, os acompanhamentos aos órgãos responsáveis para o momento da sua chegada, enfim. Existem várias situações que podem ser colocadas à vossa disposição dentro de um projeto de imigração. Portanto, esse é o nosso trabalho. Para você que já é o nosso seguidor, que já é inscrito no canal, nosso muito obrigado por participarem conosco, por mandarem sugestões, por mandarem comentários, por mandarem sugestões de pauta, não é? E é importante, porque às vezes a gente não sabe qual é a sua dúvida, então se você coloca a sua dúvida, nós podemos trabalhar este material, podemos trabalhar e trazer a informação para vocês. Por isso é importante essa interação. E para isso, ou você coloca o comentário aqui embaixo do próprio canal do YouTube, ou você manda aqui no nosso Instagram, que também está à disposição de vocês, para enviarem sugestões, consultas de casos e dúvidas eventuais que possam surgir a respeito de uma imigração legal para Portugal. Ok? Muito bem. Nosso videozinho hoje é rápido, não é nada demorado, como às vezes acontece. Já chegamos aí a fazer vídeos de mais de 1 hora. Mas hoje é rápido mesmo, é tranquilo, não vamos nos preocupar com o tempo hoje, ok? Eu sei que tem gente que não tem a paciência de assistir o vídeo até o final, né? Fica ali correndo. E muitas vezes isso pode levar a um entendimento equivocado do conteúdo do vídeo, porque você deixa passar alguma coisa. Às vezes é uma palavrinha ou duas, é uma frasezinha que é colocada ali no meio, e que isto pode fazer a diferença no seu processo. E isso, muitas vezes, faz com que o cidadão me coloque aqui debaixo deste vídeo uma pergunta cuja resposta já está no próprio vídeo. Isso significa que ele não assistiu o vídeo. Ele simplesmente aproveitou mais um vídeo e mandou uma pergunta. E o doutor Renato que resolva. E responda, não é? E dê o seu comentário a respeito. Por isso é importante você assistir do começo ao fim. E muito importante também é você fazer o quê? Parou para pensar? Foi rápido. Se inscreve no canal, dá o like aos nossos vídeos e compartilhe as informações. Isto é importante. É importante porque o YouTube vai entender com o seu like que o conteúdo é interessante e que deve ser levado para mais pessoas. E também pelos questionamentos que são feitos aqui no canal. Então, contamos com a vossa colaboração. Gente, eu recebi, no decorrer dos últimos dias, muitas perguntas a respeito dos vistos CPLP, do visto de procura de trabalho. Doutor, como é que faz, como não faz? Gente, os documentos necessários estão lá na página da VFS aí no Brasil. Por óbvio, não são só aqueles documentos. A própria VFS tem por hábito de fazer isto. Ela coloca lá alguns formulários, algumas informações, mas quando chega na hora de formular mesmo o pedido e o processo, são necessárias algumas informações adicionais que, se não forem feitas de início, vão cair em exigência no seu processo. E é isso que muitas vezes leva a pessoa a desanimar de fazer um processo de pedido de visto, porque vem um pedido de um formulário que ela não entende, que ela não conhece, enfim. Isso acontece, infelizmente. Tá? E, da mesma forma, nós temos percebido que muitas pessoas ainda estão com aquele pensamento lá de trás, de quando começou toda essa história da CPLP. Quando foi anunciado este acordo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, se falou que seriam criados vistos CPLP, vistos específicos para CPLP. E isso foi colocado na cabecinha das pessoas, pela imprensa, pelos canais de YouTube,
pelos canais e pelos grupos do WhatsApp, do Facebook, Instagram, enfim, tudo que tem disponível. Vendeu-se a ideia dos vistos CPLP. E por incrível que pareça, e por tudo que já foi dito e foi falado, depois daquilo, depois da criação e da alteração da lei, depois da promulgação, né, das regras CPLP vou falar agora caso específico aqui, Portugal, né? Então, Portugal, quando anunciou que o Conselho de Ministros havia aprovado e que agora sairiam as regras, e depois veio o regulamento e o tempo para o regulamento entrar em vigor, ainda assim, nós temos pessoas que entram em contato e perguntam, mas, doutor, quais são os vistos CPLP? Onde estão esses vistos? Eu já peguei a lei de cima e embaixo e não encontrei. Visto CPLP. Eles existem? Sim ou não? Pois muito bem. Eu vou responder para vocês. Não existe visto CPLP. Essa é a resposta. Não existe visto CPLP. O que existe então, doutor? Bem, o que existem são regras aplicadas a uma série de vistos que estão na legislação, que trazem algum benefício, por menor que seja, mas traz algum benefício para aquela pessoa que é originária de um país da CPLP. Portanto, se você é cidadão destes países, você tem alguns benefícios com relação a um pedido normal de visto. Antes existiam regras estabelecidas para a concessão de um visto que todos deveriam de seguir. Com o acordo de mobilidade da CPLP, foram criadas regrinhas, foram criados dispositivos legais que permitem aos nacionais destes países fazerem o mesmo visto que fariam antes, com algumas vantagens, com algumas diferenças. Deixam de exigir determinados prazos, determinados documentos, determinados comprovativos que antes seriam necessários e agora não são mais. É isso o visto CPLP. Para todos os demais que não fazem parte desta comunidade, para todos os países que não fazem parte, então os nacionais destes países, precisam fazer o visto normal, tradicional, que continua existindo. Ele não mudou. Apenas os países resolveram, deste grupo, criar facilidades. Mas isto não significa que foram criados novos vistos que levam o nome de visto CPLP. Eu espero que eu esteja sendo claro o suficiente para que vocês possam entender isto de uma maneira definitiva, derradeira. Por último, não há visto CPLP. Há, sim, regras aplicáveis aos vistos que trazem benefícios a quem é membro da CPLP. Ponto. Para vocês terem uma ideia, eu vou colocar na tela para vocês aqui o que diz a lei. No capítulo 4, vistos, seção 1. Vistos concedidos no estrangeiro. Tipos de vistos concedidos no estrangeiro. No estrangeiro pode ser concedidos os seguintes tipos de vistos. Visto de escala aeroportuária, visto de curta duração, visto de estada temporária, visto para obtenção de autorização de residência, adiante designado de visto de residência, e aí sim temos uma novidade, visto para procura de trabalho. Agora percebam, aqui não tem nada dizendo que é visto para procura de trabalho da CPLP. É visto de procura de trabalho. O mundo inteiro pode fazer este visto. Agora, digo de novo, se você é membro da CPLP, então você vai aplicar a este visto, a regulamentação deste visto, algumas regrinhas que são benéficas para o seu processo. Você terá vantagens em relação aos demais. É só isso. Tá? Então, é muito tranquilo de entender, de perceber o que o Estado fez. O Estado não ia fazer, né,
criar aí mais 50 vistos especiais. Não, o visto é o mesmo, ele não muda. Mudaram as regrinhas. Vantagem ou desvantagem? Então, se você é cidadão brasileiro, se você é angolano, você pode fazer esse visto aplicando as regras da CPLP. Ponto. E acabou. É isso. É bem simples. Agora, vamos falar de Brasil. Vamos falar de VFS. Neste caso, se vocês abrirem o site da VFS, que agora já está atualizado, já está com todas as informações, vocês vão encontrar os vistos, os tipos de visto. Até eles deram uma melhorada na página, vamos dizer o que é verdade. Criaram lá os números e depois, dentro daquele determinado visto, visto número 1, por exemplo, que é de trabalho subordinado, existem regras. Então tem a letra A, letra B, letra C, letra D, letra E, e assim segue. Para os outros vistos também é assim. Então, ficou mais claro hoje a visualização no site da VFS nesse aspecto. Você consegue entender um pouco melhor o que é e como é. Por exemplo, um visto da categoria que serve para aposentados, para religiosos, para quem vem para viver de rendas próprias. Então, cada um destes detalhes, renda própria, tem uma letrinha. Quem vem para viver de rendimentos, quem vem para aposentado, quem vem para religiosos, cada um tem uma letrinha e ali estão as especificações para cada caso. E depois, lá nos formulários também, vocês vão verificar que no checklist da VFS, que é um dos documentos que deve ser anexado ao processo, quando você faz, lá nós vamos encontrar a descrição dos documentos básicos que não mudaram, continuam os mesmos de antes, e depois, lá no finalzinho, já na segunda página, você encontra, então, se você for membro da CPLP, dispensa disso, dispensa disso, dispensa daquilo, pode apresentar o termo de responsabilidade, não precisa apresentar saldo em conta bancária, quer dizer, aí está a diferença. Mas o visto D7 continua sendo D7, o D1 continua sendo D1, o D2 continua sendo D2, o D4, D4 e por aí segue. Então, é isso. Está bastante simplificado para quem é CPLP em termos. Porque muita gente pensou também que assim, bom, agora é só pedir, né? Porque foi isso que foi anunciado lá atrás. E a gente sempre dizia aqui no canal, calma, gente, não é assim, vão haver regras, tem que esperar, tem que aguardar, vamos ver o que o Estado vai regulamentar. Ah, mas saiu a lei, doutor, a lei não fala nada, quem fala é o regulamento. A lei diz o quê? O regulamento diz como aplicar aquilo. Então, é no regulamento que a coisa vai se resolver. Você sabe que existe um determinado visto, mas como fazer o procedimento, que documentos, o que pode acontecer, o que não pode acontecer, isso está no regulamento, isso não está na lei. E é por isso que tem que juntar as duas pontas, o A e B, para que a coisa vá adiante. Então, resumindo mais uma vez, não existem vistos CPLP. Existem vistos e regras específicas que, aplicadas ao visto, trazem vantagens. Pronto. Esse é o resultado desta conversa de hoje. Eu espero que isto tenha, de alguma forma, esclarecido. E se tiverem dúvidas, manda para o canal, manda para o Instagram e a gente tenta, quem sabe, explicar de uma outra forma que você consiga entender. Ah, tem muita coisa que se fala, porque saindo um pouquinho do visto, né, da autorização de residência CPLP, como é que eu consigo autorização de residência CPLP? Ora, através de um visto com os benefícios da CPLP, que vão resultar numa autorização de residência com base nas regrinhas aplicáveis a um visto CPLP. É isso. Não existe uma autorização de residência só porque eu sou CPLP. Para eu conseguir esta autorização, eu tenho que ter feito a minha tarefa de casa, que era pedir um visto CPLP. E mesmo assim, para aqueles, por exemplo, que fizeram
uma manifestação de interesse e querem mudar para a manifestação de interesse através de CPLP. Existem regras, existem artigos específicos. O CEF, de vez em quando, abre vagas. Isto é uma novidade, isto está muito recente. Começou esta semana, gente. Tá? Então, temos de ter um pouco de paciência para aplicar isto. E o próprio CEF tem que se adaptar e se adequar e tem que abrir as vagas específicas para isto. Porque percebam, quem vem com o visto CPLP, já diz a lei, dentro dos 120 dias. Eu vou usar o caso aqui do visto para procurar trabalho. Tem 120 dias de validade esse visto. Dentro deste período, se ele consegue, ele se apresenta ao CEF e diz, olha, eu consegui um emprego, eu quero agora formalizar. Então você percebe que ele vai fugir de uma fila monstruosa que existe hoje de gente aqui em Portugal, que veio por aquela maneira, né? Que tem gente que ainda insiste em dizer que é legal, né? Que diz que pode vir como turista, e porque tem 88, 89, isto é legal. Não entro mais nesse assunto, porque o que é legal, o que não é legal, não é legal. Ponto, é simples assim. Então, você precisa fazer a coisa correta desde o início para o final chegar a um resultado de maneira correta e tranquila. E isto se chama visto consular, que na atual situação, o CPLP, vão ter mais esta vantagem, porque a pessoa vai chegar aqui com visto, vai ter um prazo, conseguir o trabalho, vai se apresentar e vai sair certamente com o seu título de residência muitíssimo antes do que aqueles que estão aguardando lá na fila da manifestação de interesse, porque entraram como turistas e se beneficiaram destes artigos para buscar uma legalização em Portugal. Pelo que se percebe, é que o número de pessoas que vão aderir aos vistos vai ser maior, porque todo mundo quer resolver logo a sua situação. Isto vai empurrar a fila das manifestações para trás e é um tipo de procedimento que certamente deverá cair em desuso em alguns anos. Não precisa extinguir. Ele vai cair em desuso, porque as pessoas vão estar aqui de maneira legal, muito antes do que aqueles que usaram do artifício e da benesse que tem com os brasileiros, principalmente falando, porque os outros precisam de visto, para entrar aqui dizendo que vem fazer turismo. E, na verdade, nunca foi. Mentiram para o CEF no momento da entrada. Alguns são pegos e outros não, outros conseguiram passar. Mas aplicaram vantagem, que é uma coisa que não traz benefício para ninguém. Pelo contrário, você está aí na fila. O pessoal que está agora fazendo visto de procurar trabalho, daqui a 180 dias vai ter o seu título de residência na mão. E você vai ficar esperando por mais 3 anos. A escolha é sua. Tem gente até que já pensou o seguinte, doutor, eu vou voltar ao Brasil, peço o meu visto, chego aqui, faço o visto, volto, retomo o meu trabalho, porque eu tenho contrato, e vou conseguir a minha residência antes de... Vai. E vai mesmo. Quem vem com o visto tem vantagem. Isto é fato. E por hoje eu quero encerrar. Valeu? Gente, um grande abraço para vocês todos. Eu espero que mais essa gotinha de conhecimento tenha conseguido fazer com que aquela pergunta talvez tenha sido respondida. E, como eu disse, assiste do começo ao fim, para que você não perca a vírgula e o ponto no local correto, porque senão a frase não tem sentido. Ok? Até a próxima, gente. Vamos lá. Um grande abraço a todos.